Agora, você disse que os benefícios, eles foram prejudicados. O que foi prejudicado? Esse que é o maior problema hoje do servidor. Eu acho que o servidor, mesmo a reposição sendo um problema grave, eu acho que esse é o maior problema do servidor hoje da ativa. Porque nós não temos noção da redação final do que foi aprovado. Nós fizemos 12 reuniões para construir o texto junto com a Câmara Municipal, junto com a Previdência. Foram um total de 12 reuniões. E um ano de trabalho. Nós fomos até a LERJ, conseguimos o texto parecido, assim, trouxemos, né, igual o da LERJ, porque foi o menos pior, porque a reforma da Previdência foi ruim para o trabalhador. Sim. Ponto. Para todo trabalhador, a reforma da Previdência foi ruim. Até esse aumento de alíquota nosso veio da reforma da Previdência. Isso foi ruim, porque se Campos tem uma Previdência deficitária, a culpa não é do trabalhador. O déficit de Campos, ele veio por atitudes do governo retrasado, né? Do passado também, dos governos que passaram por aqui. Porque, infelizmente, fizeram investimentos ruins, a prefeitura deve dinheiro até hoje à Previdência, um parcelamento quase que ad eterno, né? Vários prefeitos ainda vão pagar o que nos deve, um dinheiro que deveria estar investido trazendo retorno, volta muito lentamente para dentro da Previdência. E aí o déficit da Previdência, a reforma manda o trabalhador aumentar a alíquota. Isso é injusto, mas o menos pior, voltando, foi do Estado, nós trouxemos e provavelmente não foi ele que foi votado. Nós vimos algumas coisas da redação iniciais, né? Começamos a procurar emenda, infelizmente não tivemos acesso até agora. Como eu estou tendo dificuldade a ter acesso à redação final, eu não consigo nem passar para o servidor, afinal, o que ele perdeu. O texto inicial enviado pelo governo em novembro de 2021, ele dava a mais, em média, de 10 anos para cada um de nós para trabalhar. Porque ele tirava a idade e colocava 105 pontos. E aí, 105 pontos direto, isso te dá, em média, para cada um de nós, 10 anos a mais de trabalho. Mais uma vez, vamos pagar o rombo da Previdência, através do nosso trabalho. Então, você não tem mais aquela aposentadoria compulsória por idade? Então, a compulsória, ela sai, mas você sai com média aritmética, então você sai com salário muito baixo. Se chegar na compulsória e você não tiver a pontuação suficiente, você vai sair com um salário mais defasado que já é. Certo, e o servidor não teria opção de continuar trabalhando? E não tem opção de continuar trabalhando. Então, isso é muito ruim, né? Porque a média aritmética você tem que sair obrigatoriamente, porém com valor abaixo do que já é hoje. Os profissionais de educação, os professores, no início do texto, aumentava 5 anos para cada um deles. E nós sabemos que o professor tem redução, até mesmo pela questão de cordas vocais, né, pela aposentadoria especial do professor. O professor tem esse direito no nosso país. Mas no texto inicial aumentou 5 anos de professor. O sindicato ao invés de 25, 30 anos. Na verdade, eles conseguiam com 50 anos e aí colocou para 55 anos. Sim, a idade então, idade. Na idade. E não no tempo. Não no tempo, colocou na idade. Então, os servidores da educação também aumentaram 5 anos a mais na idade. Isso no início. E aí houve muita luta, muita reunião, muita emenda. E o que foi aprovado? Nós não sabemos. Nós não tivemos até agora acesso à redação final. Já solicitamos por ofício, já solicitamos a vereadores, já solicitamos assessores, mas até agora, segundo eles, nem eles têm ainda o que foi votado. Ué, mas eles votaram sem ler? Exatamente. Mas não tem que passar primeiro pelas comissões e depois ir para... Esse não é o rito? Exatamente. Se eu não estou enganado? Eu não sei. Chega o documento, ele primeiro vai para as comissões, depois de avaliado pelas comissões, ele é liberado para que seja votado em plenário. Teoricamente, seria esse o rito. Eu não sei o que aconteceu na Câmara nos últimos dias. A Câmara nos últimos dias está uma incógnita para todos nós, até porque eu frequento muito a Câmara. Então, se você ia para a Câmara e via, né, a maioria falando, não vou aprovar nada que seja prejudicial ao servidor, se for prejudicial ao servidor, não vou votar. E aí, quando eu vi passando, eu só escutei, eu estava lá, né, projeto de lei 0276, sem leitura do projeto, que aí faz a leitura da redação no final, no segundo turno, né? Emenda rejeitada, quem concorda permanece como está, aprovado por unanimidade. E passou tipo um furacão, eu falei, ué. E eu sabia o número, porque eu conhecia o projeto, são, né, 1 ano e 12 reuniões e 1 ano de trabalho. Eu falei, ué, como assim aprovado por unanimidade? O que foi aprovado? E aí eu levantei na hora, falei, o que foi aprovado? Deixa eu ver. E aí eu consegui a pauta do dia, um vereador me deu na minha mão, eu falei, posso levar para ele? Eu falei, pode. Aí eu levei. Aí quando eu fui ler, não tinha redação, e estava lá, o vereador Álvaro solicita que não seja feita a leitura da redação final. Eu falei, nem leitura final vai ter, e não teve de fato. Aí acabou a assembleia, a sessão,
eu comecei a bater de gabinete, comecei a procurar vereadores e até agora todos eles me dizem, não tem uma redação final. Aí teve um assessor de um vereador lá no sindicato, eu perguntei para ele, tem como você me passar? Ele também é servidor, ele falou, Elaine, não tem. Eu falei, como que vocês votaram isso? Como que eles votaram isso? Não tem. Eles não têm, nós também não temos noção do que foi aprovado na Câmara Municipal. Então, é muito uma incógnita com relação aos benefícios. Pode ser muito pior do que a gente imagine, né? Pode também não ser. Pode também não ser. Eu só acho que se não fosse, teria marketing. É assim, porque quando algo é bom para o servidor, chama televisão, né? Olha, eu fui o prefeito que diminuí. Mas enfim, se está escondido até agora é porque eu imagino que vai ser bem ruim.